Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais sintomáticas e assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. Você está no episódio Cataratas, além da catarata senil. Esse episódio também poderia se chamar Cataratas de Aparecimento Precoce para o Clínico. Eu separei para você o passo a passo, para que você possa pensar na catarata além da catarata referente à idade, além da catarata do idoso. Mas nós não poderíamos começar esse episódio de uma outra forma a não ser definindo catarata. Esse é o modelo anatômico de um olho humano. Eu costumo explicar para os meus pacientes que quando nascemos, nós temos uma lente, lente externa córnea. Nós temos uma lente interna tão clara, mas tão clara, que o nome médico dela é cristalino. Com o passar do tempo, essa lente ela vai envelhecendo. E quando esse cristalino ele está opaco, ele não está mais tão cristalino, é isso que nós definimos como catarata. Dessa forma, o paciente entende melhor, dessa forma ele consegue visualizar a alteração anatômica, ele consegue entender claramente o conceito de catarata. Então eu gostaria de começar esse episódio definindo catarata. Catarata é qualquer opacidade no cristalino, tá? Nós temos uma lente interna, que é o cristalino. Qualquer opacidade nesse cristalino, nós podemos definir então como catarata. E qual a importância desse tema na sua prática médica? Você que está no seu dia a dia, atendendo os pacientes aí na clínica médica, qual que é a importância de ter conhecimento a respeito desse tema? Eu gostaria de trazer para você alguns dados relevantes. Primeiro, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Nós poderíamos melhorar essa frase e ela ficaria mais ou menos assim, A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Porque quando nós estamos falando de cegueira irreversível, aí o tema já seria glaucoma. Um segundo dado importante, atribui-se 40 a 50% dos casos de cegueira no Brasil. É isso mesmo, a catarata é responsável por 40 a 50% dos casos de cegueira no Brasil. E um outro dado, a prevalência de catarata se modifica conforme a idade e região estudada, aumentando com o envelhecimento. Esse dado ele é muito importante. Essa aula ela não trata de catarata senil, porque geralmente quando nós falamos de catarata, nós pensamos logo no idoso, não é verdade? Mas hoje eu trouxe para você a catarata visto com um outro olhar, com um outro ângulo, para que você possa olhar para um outro grupo de pacientes e também pensar em catarata. Vamos então falar de alguns fatores de risco. O primeiro fator de risco, tabagismo. O tabagismo ele está diretamente relacionado à catarata, duas específicas, que é a catarata nuclear e a catarata subcapsular posterior. O segundo fator de risco é a exposição à alta intensidade de luz ultravioleta, principalmente os raios UVB. Tem relação com as cataratas corticais e também as subcapsulares. E aí, geralmente, quando nós informamos ao paciente que ele tem catarata, a primeira pergunta é, doutor, e tem tratamento, tem remédio? Quando ele me faz essa pergunta, eu já entendo que ele quer saber se existe tratamento além do tratamento cirúrgico. Uma vez que a catarata está estabelecida, uma vez que esse paciente ele tem catarata, o tratamento é cirúrgico. Por outro lado, existem medidas gerais de prevenção, para aqueles pacientes que ainda não têm catarata. E eu trouxe para você algumas medidas importantes. A primeira medida, parar de fumar. Se o seu paciente é tabagista, existe um risco maior desse paciente desenvolver catarata. Então, uma medida profilática eficiente seria parar de fumar. Uma segunda medida seria proteção contra os raios ultravioletas. Como que ele poderia se proteger? Eu falo para o meu paciente, olha, uso de chapéu,
óculos escuro comprado em ótica, né? Quando eu falo isso para o paciente, eu estou informando, olha, óculos com proteção, né? Óculos de qualidade. É isso que é muito importante. E às vezes o seu paciente ele não tem condição de estar no dia a dia usando chapéu ou boné. E geralmente eu aconselho o meu paciente, né, quando possível, ele fazer uso de chapéu ou boné. E principalmente aos finais de semana. Às vezes esse paciente vai à praia, às vezes ele vai à fazenda, ele vai a uma chácara, e aí, mais uma vez, reforçar a importância de estar protegendo os seus olhos, né, dos raios ultravioleta. São duas medidas profiláticas eficientes. Agora, eu gostaria de trazer para você mais três medidas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A primeira medida, né, dessa seleção de mais três seria evitar o uso crônico de corticoides inalatórios ou de corticoide de via oral. A segunda medida profilática, neste outro grupo, medidas comportamentais para evitar o desenvolvimento de diabetes tipo 2. E a terceira seria usar óculos de proteção. Quando eu falo óculos de proteção, estou me referindo ao equipamento de proteção individual, aos EPIs, né? Em algumas atividades, o paciente usar óculos de proteção. São mais três medidas que a gente vai falar passo a passo. Mas antes de aprofundar sobre essas medidas, vale ressaltar que, a menos que exista uma complicação secundária além da catarata, como por exemplo o glaucoma, uma catarata não requer intervenção urgente. E isso é muito importante que você saiba. Não existe cirurgia de urgência para catarata. Na oftalmologia, existem algumas situações, né, onde o paciente precisa operar agora, onde o tempo é muito importante, como por exemplo um descolamento de retina. Agora, quando nós falamos em catarata, é uma cirurgia eletiva. Não existe urgência, aquele paciente, olha, o senhor tem que vender a casa, né? O senhor tem que vender a fazenda, o senhor tem que vender tudo que o senhor tem, mas o senhor precisa operar agora. Não é verdade, tá? Não é essa a situação. Geralmente, eu falo para o paciente que, em se falando de catarata, né, ou qualquer cirurgia eletiva referente ao sistema visual, existem algumas etapas importantes. Primeiro, o paciente precisa saber que ele precisa operar. Segundo, ele precisa aceitar, ele precisa querer operar. Terceiro, ele precisa conversar com os familiares. E quarto, se for pelo serviço particular, ele precisa se organizar financeiramente. Essas etapas, elas são muito importantes, tá? Porque, uma vez se tratando da visão, se você não explicar, se esse paciente não estiver bem orientado, bate o desespero, né? O medo da cegueira irreversível. Então, esse tema também pode ser abordado por você no seu consultório. Em se falando de facoemulsificação mais implante de lente hidrocular, ou seja, cirurgia de catarata, não existe uma urgência. Por outro lado, eu costumo conversar também com o meu paciente que, uma vez que ele tem o diagnóstico, né, o quanto antes ele consiga operar, isso é muito bom, né, porque quanto mais as estruturas envelhecem, maior o risco de complicação. Mas, mais uma vez, não existe urgência, né, exceto nos casos de complicação secundária. O segundo ponto muito importante, o paciente geralmente ele fala assim, mas para que eu preciso operar, né? Eu realmente preciso passar por essa cirurgia? Lembra das etapas? A explicação é muito simples. O paciente ele precisa realizar uma facoemulsificação mais um implante de lente para enxergar melhor, para melhorar a função visual. Esse é o principal objetivo de uma cirurgia de catarata, né? Para enxergar melhor. E qual é a catarata mais comum? A catarata mais comum é a catarata relacionada à idade. É o que nós chamamos de catarata senil. Aí a pergunta é, mas que idade? A partir de qual idade, né, essa catarata vai ser considerada normal para aquele paciente? A partir dos 50 anos. O paciente ele pode desenvolver catarata senil a partir dos 50 anos. Então isso é muito importante. Lembra das três mais, né, que eu pontuei com você? Três medidas profiláticas, né, a mais, três medidas eficientes. Vamos então falar cada uma delas de uma forma mais detalhada. A primeira medida que eu citei para você é evitar o uso crônico de corticosteroide inalatório ou corticoide de via oral. Esse é um ponto muito importante, né? É uma das medidas gerais de prevenção, né?
O professor Leonardo Barbosa e a professora Amarilis, na obra O Diagnóstico em Oftalmologia da Anamnese Genética, uma coleção do CBO, né, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele cita a ocorrência de opacidade cristaliniana em pacientes em uso de corticosteroide sistêmico, principalmente de forma crônica, pode atingir a incidência de até 58%. E ele continua, habitualmente caracteriza-se por subcapsular posterior indistinguível das relacionadas à senilidade. Ou seja, então é uma catarata que vai ser igualzinho uma catarata senil, não tem como você diferenciar. E para concluir, ele cita o seguinte, alguns estudos apontam que mesmo o uso de corticosteroide por via inalatória aumenta a incidência de catarata. E eu gostaria de trazer para você esta imagem. Trata-se de uma paciente de 36 anos. Essa paciente, quando atendia, uma paciente asmática, sempre fez uso irregular de corticoide. Usou a vida inteira. Quando eu falei assim, como que você trata a sua asma? Ela falou, eu uso corticoide a vida inteira. Né? Ela citou, inclusive, uso bombinha a vida toda. Eu falei, desde que idade? Ela falou, desde muito pequena. Então essa paciente, com 36, ela tem uma catarata e a causa o uso crônico de corticoide. Essa paciente, ela não sabia, né, que tinha catarata. Nesse caso, a notícia, né, a informação da presença de uma catarata ali foi muito impactante. E qual seria o papel importante do clínico nesse caso? Melhorar o tratamento da asma. É conduzir e, às vezes, você só percebe que ela faz uso irregular, crônico e irregular do corticoide através da anamnese, através de uma conversa. A senhora usa algum tipo de remédio? Às vezes a queixa nem é essa, mas todas as vezes que você estiver diante de um paciente asmático, está aí uma excelente oportunidade para você investigar, né, primeiro a gravidade dessa asma. Esse tratamento ele precisa ser melhorado e ele vai ser melhorado por você, pelo clínico. Se você tiver dificuldade nessa condução, encaminhe o seu paciente ao pneumologista. Eu falo para você com toda certeza que a grande maioria dos pacientes que fazem uso irregular de corticoide, eles não têm noção que isso pode levar à cegueira. Estou falando da catarata, estou falando da cegueira reversível. Tá? Se essa paciente tivesse noção, todas as vezes que nós conversamos com o paciente a respeito sobre o risco de uma amaurose, esse paciente ele fica muito preocupado. Né? Então, a grande maioria dos pacientes que fazem uso irregular do corticoide, eles não têm a menor noção das consequências do uso incorreto dessa medicação. Então, essa paciente é uma paciente de 36 anos, asmática a vida inteira, uma asma de difícil controle, ela não fazia uso regular, ela não fazia acompanhamento regular e, como consequência, adquiriu uma catarata. Uma outra medida profilática que eu citei foi medidas comportamentais para evitar o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Todas as vezes que eu estou diante de um paciente diabético, eu faço alguns questionamentos importantes. Primeiro, e talvez o mais importante, a sua diabetes ela é controlada? Eu quero saber se existe ali um bom controle glicêmico. Geralmente, o paciente, nesse ponto, ele é muito sincero. Ele fala, doutor, é por dia. Tem dia que ela está controlada, tem dia que ela não está controlada. Aí a segunda pergunta, a última vez que a senhora mediu estava quanto? Ela vai dizer, doutor, estava 300 e tanto, 400 e tanto, já fui parar no pronto-socorro. Ou então o paciente fala para você, olha, doutor, ela é bem controlada, eu tenho muito cuidado com isso. Aí você pergunta, a última estava quando? Não, sempre controladinha. A última vez que eu medi foi ontem, né? E aí ele cita para você. Então, nesse primeiro momento eu já percebo se é uma diabetes de difícil controle ou se esse paciente ele tem um bom controle glicêmico. Uma outra pergunta importante é qual é o tratamento. Ele fala para você, doutor, eu uso uns comprimidinhos. Aí você já identificou que esse paciente ele não é insulino dependente. E por que isso é importante? Aí vem com a próxima pergunta. Quanto tempo o senhor sabe que tem diabetes? Ele vai informar para você há quantos anos ele tem esse diagnóstico.
Porque é fato, paciente que tem o diagnóstico há mais de 10 anos, né, insulino dependente, esse paciente tem uma probabilidade maior de alteração de vasos na retina, né, de complicações provocadas pelo diabetes, complicações no aparelho visual. Estou me referindo nesse momento. Todas as vezes que eu estou diante de um paciente diabético, eu preciso passar óculos para esse paciente, eu preciso entender se esse paciente ele tem ou não um bom controle glicêmico, e nesse momento eu estou pensando se naquele momento ele está ou não com uma hiperglicemia. Por quê? Olha o passo a passo aqui, ó. Vou projetar para você este desenho, é um desenho do Netter, né? Aonde eu quero que você identifique, ó, aqui eu tenho a câmara anterior, nessa câmara anterior eu tenho o humor aquoso. Então é uma sequência de alguns passos importantes. Então, olha, identifica aqui, ó, a câmara anterior, tem o humor aquoso, né? Logo em seguida eu tenho o cristalino. Então, câmara anterior e cristalino. Então vamos lá. A hiperglicemia, ela reflete-se em um elevado nível de glicose também no humor aquoso. E essa glicose, ela vai se difundir para o cristalino. Essa glicose vai ser metabolizada em sorbitol, que vai se acumular no interior do cristalino, vai resultar numa superidratação osmótica secundária, né? O soluto, ele puxa o solvente, né? Em grau moderado, o que isso vai causar? Isso pode afetar o índice de refração do cristalino. Então, mais uma vez, hiperglicemia vai elevar a glicose, inclusive no humor aquoso, que vai para dentro do cristalino. Essa glicose vai ser metabolizada em sorbitol, esse cristalino vai ficar superhidratado, vai alterar o índice de refração do cristalino e a consequência disso, variação da refração de acordo com o nível de glicose no plasma. Com a hiperglicemia, ela resulta geralmente em miopia. Então, esse paciente, se ele não estiver com um bom controle glicêmico, o que isso pode representar? Né? Uma refração diferente a cada dia, por exemplo. Eu posso passar um óculos para esse paciente hoje, semana que vem, ele vai estar insatisfeito com esse óculos. Então, é por isso que diante de um paciente diabético, eu tenho um cuidado maior, né, ao prescrever o óculos. Às vezes, quando eu não estou completamente convencido, eu solicito para ele, né, uma hemoglobina glicada. E se esse valor vier maior ou igual a 8, geralmente eu não passo. Eu não prescrevo óculos para ele naquele momento. Oriento ele, né, a melhorar esse controle glicêmico, né, e retornar após 30 ou 40 dias para uma nova refração. Eu quero trazer para você esta outra imagem. Presença da catarata, essa paciente, né, ela tem 48 anos, ela tem 17 anos que tem o diagnóstico de diabetes e ela é insulino dependente há mais de 10 anos. Então, olha só, essa paciente, uma paciente diabética, insulino dependente, com diagnóstico há 17 anos. A pergunta é, essa catarata é uma catarata diabética clássica? E aí eu vou projetar para você esta definição. A catarata diabética clássica é, na realidade, rara, consiste em opacidades corticais em flocos de neve que ocorrem em diabéticos jovens. Essa pode amadurecer em poucos dias ou desaparecer espontaneamente. Que essa imagem aqui, né, tem uns grânulos, né, tem umas alteraçõezinhas aqui que nós chamamos, né, que nós classificamos em opacidade cortical em floco de neve. Então veja que essa imagem é diferente da imagem que eu projetei para você no primeiro momento. Aí eu quero trazer agora essa outra informação. A catarata relacionada com a idade ocorre de modo mais precoce no diabetes mellitus, né? Então geralmente são opacidades nucleares, né? são as mais comuns, com propensão para progredir rapidamente. Então veja que eu trouxe para você, né, uma imagem e expliquei, é uma paciente de 48 anos. Ela não se enquadra na definição de catarata diabética, mas eu quero chamar sua atenção para que você perceba que o diabético ele pode ter uma catarata precoce.
Essa catarata ela pode aparecer antes dos 50 anos. Nesse caso, essa paciente com 48 anos, sexo feminino, é uma paciente que mora na zona rural, né, e veio nos procurar pensando que seria simplesmente trocar o óculos, né? Perceba que é uma paciente que ela não tem muitas atividades, né? Na sua atividade de vida diária não exige muito visão para perto. Então é uma paciente que demorou a procurar ajuda, né? Então fazia muito tempo que ela não consultava e é uma paciente que, né, não sabia da existência dessa catarata, né? Tinha uma baixa acuidade visual, né, em função dessa catarata. Na realidade, ela tinha catarata em ambos os olhos, catarata bilateral. E qual é o papel do clínico nesse caso? Controle da diabetes, né? O maior problema aqui é o controle glicêmico. Se esse paciente, quanto maior for a dificuldade no controle glicêmico, maior a probabilidade de ter alterações nos vasos da retina, que seria o maior problema, né? Alterações nos vasos retinianos, mas nesse caso específico, o paciente ele tinha, né, um diagnóstico de diabetes. E se você tiver dificuldade na condução desse caso, encaminhe esse paciente ao endocrinologista. Nesse exemplo específico, uma catarata. Mas esse paciente poderia desenvolver, né, uma retinopatia diabética, esse paciente ele poderia, né, ter complicações com glaucoma, esse paciente pode ser um paciente renal, então a diabetes aí suas complicações. Então sempre, diante de um paciente com diagnóstico de diabetes, né, o mais importante aqui, o controle glicêmico, acompanhar esse paciente, melhorar, né, o seu tratamento. Então, ponto muito importante. A terceira medida profilática que eu pontuei naquela lista é usar óculos de proteção. É o uso de EPI, né? Por quê? Porque o trauma é a causa mais comum de catarata unilateral em pacientes jovens. Eu estou falando aqui de catarata traumática. Eu atendi um paciente, esse paciente estava ajudando o pai na montagem de uma cerca, e aí soltou um pedaço de arame, né, e bateu, não a ponta, bateu um pedaço de arame no olho, um trauma contuso. Esse paciente desenvolveu uma catarata traumática. Um outro paciente, né, ao cortar um pedaço de lenha, né, um fragmento de madeira no olho, mais um trauma contuso, também uma catarata traumática. Então, o paciente jovem, esse paciente, ele não tem, né, ele não faz uso de corticóide, é um paciente que não é diabético, então, teoricamente, ele não teria os riscos anteriores de desenvolver uma catarata, mas ele se enquadra em uma outra categoria, catarata traumática, em consequência de quê? De trauma contuso. E qual é o seu papel nesse momento? O seu papel é perceber que existe risco de trauma contuso, de trauma ocular contuso. E como que você pode perceber isso? Durante a sua anamnese. Quando você estiver conversando com o seu paciente, geralmente o paciente do sexo masculino, ele está diante de você, está no seu consultório, e aí na sua anamnese você pergunta, dependendo da profissão, os riscos são maiores. Se esse paciente fala para você que é pedreiro, existe um risco iminente aí, tanto de trauma contuso como de corpo estranho na córnea, sempre é muito importante ficar atento, né? E falando de corpo estranho, nós temos aí uma gama de possibilidades, né? O serralheiro, aquele cara que vai chegar com um fragmento de ferro e um halo ao redor que precisa ser retirado na lâmpada de fenda, você vai precisar encaminhar. O eletricista, com risco de trauma, inclusive com o fio, né? Ponta de fio, ponta de arame. Então você tem que ficar bastante atento quando você conversar com o seu paciente. E por que isso é importante? Porque além de ser uma medida profilática eficiente, às vezes esse paciente que você atendeu na UBS e você está fazendo um plantão no pronto-socorro, o paciente chega no seu colo, né? Ele olha, doutor, às vezes uma perfuração ocular, às vezes um corpo estranho na córnea, às vezes uma porrada no olho mesmo, uma pancada, um trauma contuso. Eu estou falando de catarata traumática aqui, mas eu poderia estar falando também, né, ocasionado também pelo trauma contuso, de um descolamento de retina. É aquele paciente que teve um trauma contuso, um trauma ocular, e de repente no outro dia, ou passado alguns dias, ele fecha o olho e começa a ver flashes de luz, clarão,
Isso progride para uma perda de visão. Ele, olha, estou vendo aqui, tem um pedacinho que eu não estou vendo. Depois ele volta para você e fala que não está enxergando nada. Se você estiver diante de um paciente que informa para você que está vendo clarão, um flash de luz com o olho fechado, e você investiga um pouco mais e descobre que ele teve um trauma contuso, esse paciente ele precisa ser encaminhado. Existe aí o risco de descolamento de retina. É um outro problema, seria uma outra complicação. Existe uma situação que a literatura classifica como uma causa rara, né, de catarata, que é o choque elétrico. E eu fiz questão de trazer neste episódio, né? A literatura descreve como choque elétrico é uma causa rara de catarata. Padrões que incluem opacificações difusas, branco-leitosas e múltiplas opacidades em flocos de neve e, por vezes, subcapsulares com uma distribuição estrelada. Aqui nós temos uma breve descrição da catarata. Eu já tive a oportunidade de atender um paciente. Esse paciente era um trabalhador rural, ele sofreu uma descarga elétrica, né, um fio de alta tensão. Esse paciente foi internado, né, ficou alguns dias na UTI. E após receber alta, começou com queixa de baixa acuidade visual com o passar dos dias, né? E ao examinar esse paciente, eu percebi que ele estava com uma catarata bilateral, era um paciente jovem, uma situação provocada, né, por um choque elétrico. Eu fiz questão de trazer a situação para você porque talvez para você que está no campo de batalha, né, às vezes você atende na UBS, atende no pronto-socorro e às vezes vai ter a oportunidade de ter contato, né, com, às vezes é o trabalhador de uma indústria, às vezes é um trabalhador, né, do campo, ele teve, né, passou por essa experiência traumática, às vezes uma queimadura, né, por choque elétrico, né, às vezes um choque forte, esse paciente sobreviveu e de repente ele chega para você com essa queixa de baixa acuidade visual e mais uma vez, né, é uma informação para ampliar, né, o seu pensamento para que você, a partir de agora, possa também pensar em uma catarata provocada por um choque elétrico. Tá? Então é uma situação não é comum, né? Não é toda hora que você também vai pensar em catarata por choque elétrico, mas, né, às vezes você tem a oportunidade de atender esse paciente, ele relata para você, às vezes ele vem com outras queixas, né, também em consequência desse choque, em consequência desse trauma. É um paciente que teve a oportunidade, uma segunda chance, né? E aí você já tem essa informação que uma das coisas que você precisa pensar, né, na saúde visual desse paciente, e aí você pode solicitar, se a queixa for baixa acuidade, com esse histórico, encaminha ao oftalmologista e você pode até interrogar, né, uma catarata, né, causada por choque elétrico. Nesse contexto, perceba que eu separei para você algumas situações diferentes da catarata senil, para que você perceba o risco, às vezes iminente, ou o risco, né, mesmo que progressivamente, de desenvolver uma catarata. Um paciente que com 30 anos, 35 anos, vai ter o diagnóstico de catarata e, neste caso, o tratamento é cirúrgico. Não existe ainda outra forma de tratar. Esse paciente que ele tem a necessidade de ser submetido a uma facoemulsificação mais um implante de lente intraocular. E eu quero chamar a sua atenção nesse contexto a dois pontos importantes. O primeiro ponto, nem sempre esse paciente tem condição de operar no serviço particular. Um paciente jovem que tem o diagnóstico de uma catarata, né, ele tem baixa acuidade visual, é um paciente que está ali trabalhando, ele está no auge da sua produtividade e agora está tendo dificuldade. Por quê? Porque ele adquiriu uma catarata. O segundo ponto é que, às vezes, não tendo condição, ele vai depender do serviço único, ele vai depender do SUS para operar. E ele vai enfrentar uma fila enorme. E nessa fila, diversos idosos esperando também por essa cirurgia. A grande diferença na cirurgia de catarata é a qualidade da lente. Imagine um paciente jovem que vai precisar ficar com essa lente aí 40, 50 anos. Essa lente tem que ser uma lente de boa qualidade. E isso é muito importante. Tá? Então, todos esses pontos, eles precisam ser levados em consideração. E a mensagem que fica, né, é que você precisa cuidar.
Precisa cuidar do seu paciente com diabetes, precisa cuidar do seu paciente asmático, precisa cuidar do seu paciente que exerce no dia a dia uma profissão que existe o risco iminente de trauma ocular, de perfuração ocular. Às vezes, quando você orienta um paciente a usar um óculos de proteção, você está evitando, tanto um problema para esse paciente, você está agindo de forma profilática para preservar a visão desse paciente, mas também você está evitando que esse paciente venha no seu plantão, no pronto-socorro, por exemplo, às vezes com um corpo estranho na córnea, com uma perfuração ocular, com uma complicação onde você vai precisar agir rápido, de uma forma eficiente e encaminhar esse paciente ao especialista. Então, no episódio de hoje, meu objetivo foi desenvolver em você esse outro olhar, a catarata sobre uma outra visão que não seja a catarata senil. Fique com Deus e um forte abraço.